Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Davi, vamos dar início aí à nossa aula 3 da monitoria de controle. O tema de hoje é a respeito de sistemas de malha aberta e malha fechada e controladores proporcionais. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula aqui, compartilhando já, beleza? Então, como eu falei, o tema de hoje é sistemas de controle de malha aberta e malha fechada e controlador proporcional. Com o futuro aí já tem em regime permanente e a gente vai aprender também a especificar controladores proporcionais com base em alguns parâmetros aí do nosso sistema. Mas isso é para a próxima aula. Vou tentar dividir mais os temas que a gente vai abordar, sabe? Para os vídeos não ficarem muito longos. Então, agora no início ainda. Então, o que é um sistema em malha aberta? Como eu já comentei aqui antes, o sistema em malha aberta ele é um sistema que ele executa o comando dele sem verificar o que está acontecendo. Né? Então, ele não sabe se ele chegou no caminho que ele gostaria de chegar, ele não sabe se ele não tem nem referência até para onde ele tem que chegar e nem comparação se ele chegou no lugar que ele queria chegar. Né? Então, muitas vezes a variável que controla eles é o tempo ou algumas coisas do tipo. Né? Então, como exemplo aí, tem a torradeira, ela começa a esquentar lá, mas ela não tem tempo nem para parar e nem para começar a esquentar. Geralmente você coloca o pão lá e quem tem que controlar e verificar se o pão está queimando ou não é você. Alguns até tem, né? Tem um sistema de tempo lá, que ele é o relógio que você dá corda lá, mas ele também não verifica se o pão está no ponto certo ou não. A respeito das equações dele, todas aquelas que nós desenvolvemos na aula passada, elas se aplicam para sistemas de malha aberta, porque tudo aquilo que a gente estudou é um sinal que ele vai entrar no sistema. Então, e como o sistema vai reagir para aquilo. Então, quando se trata de um sistema de malha aberta, aquelas equações que nós estudamos na aula anterior definem o sistema de malha aberta. Então, esse aqui é mais o conceito mesmo, a ideia principal desse vídeo é focar em sistema de malha fechada e já dar a introdução do que é um controlador e as equações disso tudo. Né? Então, próximo slide aí. As vantagens e desvantagens do sistema de malha aberta é que o sistema de malha aberta ele é mais barato, mas ele vai depender de um operador, né? Então ele nunca apresenta problema de estabilidade, porque não tem nada controlando ele, né? Então ele não vai ter variação de erro, porque não existe erro medido. E é viável quando medir a saída é inviável. Então, por exemplo, em algum momento você vai precisar de um operador lá operando seu sistema, em vez de ser um processo automatizado, porque os sensores do seu sistema ou eles são muito caros ou são difíceis de serem feitos, né? Desvantagem é que ele é sensível a distúrbios externos, se não corrigir automaticamente, exige calibração periódica. E dependendo também vai estar sempre necessitando de alguém operar ele para que ele funcione bem. Próximo slide aí. Agora sim, né, a gente já começa a entrar em sistemas de malha fechada mesmo. Então, o sistema de malha fechada, vou mostrar mais ali à frente o diagrama de blocos dele, mas ele sempre vai trabalhar com uma referência, né, com um set point que você vai setar lá, e a partir deste set point, você vai ter um controlador que vai sempre garantir ou visar que o seu sistema esteja da maneira que você gostaria que ele estivesse, né, por assim dizer. Então, por exemplo, se eu quero que o meu ar-condicionado ele fique se eu quero que a temperatura do meu quarto ela fique em 21 graus, eu vou colocar 21 graus lá no meu controle, e vai ter um cálculo do ar-condicionado que vai medir a temperatura ambiente e ele vai controlar a potência do ar-condicionado para ver se ele consegue manter ali na faixa de 21 graus o meu quarto. Né? Então, ele vai trabalhar com referência. Então, o que acontece? Ele é setado um set point lá e é verificado qual que é o valor atual da variável que eu quero controlar. Então, é calculado o erro, né, entre o valor atual medido e o valor de referência. E através desse erro gerado, o nosso controlador ele vai gerar uma ação corretiva na nossa planta. Então, o exemplo que foi trago aí é de dirigir um carro, que você olha a estrada, compara o destino e ajusta. Então, no caso, você mesmo é o controlador. Então, você faz a verificação do erro, né, se o carro está saindo para fora da faixa ou não está, e você vai lá e aplica o ajuste no volante, né? Não tem que mexer aqui um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ou se necessário for manter em linha reta, você não faz nada. Então, basicamente isso. Agora sim a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo, né? Como é que a gente equaciona isso? Quais relações nós temos dentro de um sistema de malha fechada? Então, só trazendo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mais, né? Então, essa imagem aqui, ela trata o diagrama de blocos de um sistema de malha fechada. Então, a gente tem esse RS aqui, que é a nossa referência, e aqui tem um comparador, que ele vai comparar a referência com o valor medido na nossa saída. Tá vendo aqui? E através dessa
comparação entre esses dois valores vai ser gerado um erro. Esse sinal de erro vai entrar no nosso controlador e, de acordo com os parâmetros que forem setados no nosso controlador, ele vai gerar um sinal que vai manipular a nossa planta ou o nosso sistema, aquilo que a gente está querendo controlar, para que atinja o valor de referência. Né? Ele é um loop aqui, um área fechado, e com isso a gente consegue medir e controlar o nosso sistema para que ele se mantenha no parâmetro, no valor que nós desejamos. Beleza? Então, da relação entre erro e saída, né, a gente lembra lá de função de transferência, que vai ser uma função que vai definir qual é o comportamento do sistema quando eu aplico uma entrada e qual que é o comportamento, né, a razão entre a entrada e a saída. Que equação que define isso? A gente vai chegar nessa equação aqui, que o sinal do controlador, vezes a função de transferência da planta, é sobre 1 mais o controlador, o sistema de transferência do controlador, vezes o sistema a função de transferência da planta, vezes a função de transferência da nossa realimentação aqui. Geralmente, muitas vezes a gente utiliza a realimentação unitária. O que isso significa? Significa que quando eu estou medindo o meu valor de saída na mesma unidade, ou no mesmo jeito que eu coloco o meu valor de entrada, então ele vai ser multiplicado por 1. Né? O que isso significa? Vamos supor que a minha referência, eu estou querendo controlar a velocidade de um motor. Então, a minha referência, eu quero mantê-lo em 800 RPM. E a minha medição também vem do encoder, ele já me informa o valor em RPM. Então, se eu quero comparar RPM com RPM, eu não preciso fazer nenhuma alteração no valor medido. Né? Então, tipo assim, se tem 800 RPM de referência e o real hoje que está acontecendo, né, o valor que está sendo medido é 720, 720 RPM, eu tenho um erro de 80 RPM e pronto. Agora, caso esteja em unidades diferentes, né, eu preciso fazer alguma manipulação desse valor medido para que eu consiga compará-lo com o valor de referência, aí sim nós precisamos de uma função de transferência para o nosso sistema de realimentação. Como assim, né? Então, por exemplo, no mesmo caso do motor, só que agora a minha referência de velocidade ela chega em metros por segundo. Então, eu quero que o meu motor, ou melhor, né, vamos dizer, o meu carro, quero que o meu carro ele se mova ali a 60 km por hora. E a medição de rotação do motor é de 900 RPM, vamos supor assim. 900 RPM é diferente de 60 km por hora. RPM é diferente de km por hora, né? São medidas de velocidades, mas para que eu consiga transformar rotações por minuto, eu preciso passar por uma série de conversões para que chegue em km por hora, né? Então, eu preciso multiplicar ali pelo diâmetro das rodas, eu preciso transformar minutos em hora, né? Então, uma hora são 60 minutos, eu preciso multiplicar por 60, etc, etc. Então, aí existe, sim, uma função de transferência para a realimentação, mas, geralmente, para se facilitar nossas contas, né, aqui a gente vai começar com realimentação unitária, né? Então, ele colocou aí essas fórmulas, a gente vai desenvolver, né, ver como é que a gente sai desse diagrama de blocos aí para chegar nessas fórmulas, nessas relações. E aqui, o mnemônico, né, é uma técnica de memória, então vai ser sempre o ramo direto do meu sinal, então esse ramo aqui, dividido por 1 mais o loop, né, mais o ramo de realimentação. Então, vai ser C vezes G, dividido por 1 mais C vezes G vezes H. Basicamente isso aí. Agora vamos para a parte parte legal, né, pessoal? Deixa eu trocar aqui. Então, vamos desenvolver aqui. Eu já vou trazer esse cara aqui, só um minuto. Esqueci de ter feito isso aqui. Esse aqui é rapidinho. Eu consigo falar. Beleza. Então, vamos passar para o nosso desenvolvimento aqui daquela relação. Então, vamos começar a definir quais são os valores, o que representam os nossos sinais, a partir aqui do nosso sinal de erro. Né? EDS. A gente pode ver aqui, o EDS é um resultado da diferença entre o meu valor medido, meu YMDS, e o meu valor de referência. Então, ele vai significar que EDS ele é igual a RDS menos YMDS. Essa aqui é a nossa equação número 1. Agora, continuando aqui, o nosso UDS ele vai ser o
sinal E de S multiplicado pelo C de S. Então, U de S igual a C de S multiplicado por E de S. Isso aqui é a nossa equação número 2. Agora, o nosso Y de S, ele vai ser o U de S, né, que é o sinal que vem do controlador, multiplicado pelo meu G de S, que é a função de transferência da minha planta. Então, Y de S igual a U de S multiplicado pelo G de S. Opção número 3. E por último aqui, o meu YM de S, ele é equivalente ao Y de S, né, que é esse sinal aqui, só que multiplicado pela função de transferência do meu sistema de alimentação. Então vai ser Y de S vezes H de S. Show de bola? E onde que a gente quer chegar, né, pessoal? Nós queremos chegar na nossa função de transferência de maneira fechada, que a gente vai chamar aqui de T de S, que ela é igual a nossa entrada dividida pela nossa, perdão, nossa saída dividida pela nossa entrada. Então vai ser Y de S sobre R de S. Então, vamos começar a desenvolver, trabalhar com essas equações nossas aqui para a gente chegar numa equação padrão, né, naquele formato padrão. Então, eu vou começar a manipular aqui o meu sinal de U de S, né, que é o sinal do controlador. Então, a partir da equação 2, juntando a equação 2 com a 1, né, vocês vão ver logo depois, então, 2 e 1. Se eu confundo, acho que vocês ainda precisam olhar o teclado aqui. Então, junto com a equação 2 e 1, a gente vai chegar aqui. U de S é igual a C de S multiplicado por E de S, que na verdade é esse cara aqui. Por vezes R de S menos Y de S. Equação 1. Beleza. Então, eu vou chamar esse cara aqui da nossa equação 5. E, perdão, 5. Isso, 5, 2, 3, 4, 5. E quando a gente junta aqui, né, a nossa equação 5 com a nossa equação 4, a gente chega nessa equação aqui. O de S, ele tem uma C de S multiplicado por R de S menos YM de S, que na verdade é esse cara aqui, que é Y de S vezes H de S. Beleza? Então a gente já tem isso aqui, eu vou chamar esse cara aqui de equação 6. Beleza? Então, a partir da equação 6, a gente aplica a 6 na 3 aqui. Então 6 com 3. A gente quer essa aqui, né? O de S, Y de S é igual a U de S vezes G de S. A gente chega aqui que Y de S é igual a G de S multiplicado por isso tudo aqui, né? Isso tudo aqui. Que é C de S vezes R de S menos Y de S vezes H de S. Show de bola? E com essa equação aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com ela para deixar as coisas um pouquinho melhor. Então, vou multiplicar ambos os lados dessa subtração aqui, né, por G de S e C de S. Vou chegar aqui, Y de S igual a G de S vezes C de S vezes R de S menos G de S vezes C de S vezes Y de S H de S. Este cara que está subtraindo aqui, eu vou jogar aqui do outro lado da minha equação. Então, vou chegar aqui. Y de S é igual a Y de S mais G de S, C de S, Y de S, H de S, igual a G de S vezes C de S vezes R de S. Como vocês já perceberam aqui, o Y está nos dois lados dessa soma, então eu posso
trazer ele para fora. Então vai ficar em y de S multiplicado por 1 mais GCH. Então, G de S vezes C de S vezes H de S. Isso aqui é igual a G de S vezes C de S multiplicado por R de S. E vou jogar esse cara para cá dividindo, então deixa eu dar aqui. Y de S igual a G C vezes zero, tudo isso aqui de S, tá pessoal? Salvar um pouquinho aqui de pixel, né? Repetir então é. Então, 1 mais GCH, que C, só que a gente quer chegar em Y de S sobre N de S, então eu só vou trazer esse cara aqui dividindo, então multiplicador vai ser dividindo. A gente vai chegar aqui Y de S sobre N de S é igual a G de S vezes U de S, tudo isso aqui dividido por 1 mais G de S, C de S, H de S. É justamente a forma que a gente viu ali, né, pessoal? Que a gente viu aqui na nossa apresentação. Então, é isso aí. A fórmula é essa. A gente chega nela dessa maneira. Mas só precisa fazer isso aí uma vez, né? Vocês já devem ter visto isso aí, com certeza. Já tem isso aí tabelado. Só relembrando aqui de onde vem essa fórmula, essa razão, que é a nossa função de transferência de malha fechada. Agora, com a função de transferência de malha fechada definida, vamos passar agora para o controlador proporcional. Né? Mas, bora para essa frente. Antes de entrar no controlador proporcional, eu quero falar um pouco sobre os tipos de controladores. Né? Então, com certeza, vocês já ouviram falar de controlador PID, com esse cara que a gente vai trabalhar. E PID, o que significa? Significa proporcional, integral, derivada. Né? Então, ele é um controlador que ele é proporcional, integrativo e derivativo. E o que cada ação dessa, ou tipo de ação, faz? Né? O que cada ela trabalha? Como que a gente usa cada uma delas? Então, só levando aqui para uma reflexão. Proporcional, ele é algo que é constante, né? Então, tipo assim, se eu tenho uma proporção 2 para 1, se, tipo assim, o meu sinal ele vai ser 2 vezes maior que a minha entrada. Né? Então, tipo assim, se eu tenho uma proporção 2 para um sinal de 2, a minha saída vai ser 4. Então, 2 para 1, eu multiplico por 2. Então, é uma coisa que ela é constante, ela não muda com o passar do tempo, ela não é uma variável. Esse valor não é variável. Né? E agora, o que é a ação integrativa? A integral, a gente sabe que é uma variável que ela é acumulada em uma faixa, num range que tem lá. No nosso caso, a nossa variável é o tempo, né? Então, tipo assim, a gente está comparando o sinal de erro, o controlador integral, ele vai analisar o acúmulo de erro no tempo e vai gerar uma ação através disso. Então, ele é algo que depende do tempo e ele também depende do erro em si, né, por assim dizer. Beleza. E o nosso controlador derivativo. A derivada, a gente sabe que ela é quando a gente é o inverso da integral. Né? Então, se a integral ela atua numa faixa, a derivada ela vai atuar no elemento infinitesimal. Ou seja, ela vai analisar a variação instantânea do nosso erro, né? A taxa de variação instantânea do nosso erro. Então, ele ajuda a oscilações, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, eu estou com o meu motor, vamos colocar um motor lá, entra uma carga atuando, tipo assim, uma carga que não foi prevista atuando no motor, ele vai exigir uma potência maior do motor para rodar numa velocidade maior. Então, a ação derivativa ela vai notar que houve um aumento súbito no erro e vai gerar um sinal para corrigir esse aumento súbito. O ideal é a gente trabalhar com os três em conjunto e explorar o melhor de cada ação. Né? Beleza. Mas, para começar aqui, né, para a gente começar a aprender sobre como é que funciona o controlador, é bom a gente começar do mais fácil. Então, a gente vai começar analisando o controlador proporcional. Como eu disse, ele é uma constante que ele vai ser proporcional ao erro. Então, ele vai multiplicar o erro por algum parâmetro. Né? Esse parâmetro a gente chama ele de Kp. Aí aqui tá uns comentários, né? Se ele for muito alto, vai ser uma resposta rápida. No final, eu vou ter um menor erro residual, mas a gente vai ter aquilo que a gente chama de overshoot. Né? Então, ele vai ter uma oscilação maior do meu set point. Então, por exemplo, a aplicação aí da imagem é a água quente. Então, você vai lá tomar banho lá.
Você primeiro abre a água gelada, né, que é o mais lógico você fazer, porque demora até com a água quente esquentar. Então você abre toda a água gelada lá e você vai controlando com a água quente para você chegar na temperatura que você gosta de tomar o seu banho. Se você abrir a torneira lá direto, assim, brum, vai lá e tal, a sua água ela vai esquentar muito mais rápido, mas você vai notar também que ela vai, provavelmente, né, esquentar, não precisa de muita sorte, mas ela vai esquentar acima daquilo que você estava desejando, né? Como a gente costuma dizer, ela vai estar pelando. Então, como você percebeu, começou a queimar ali, você vai reduzir ali um pouquinho, vai fechar um pouquinho a sua, a torneira lá, né, de água quente. Então ele vai, e depois ele vai ajustando, mas, tipo assim, ele aqueceu mais rápido, mas ele também teve um pico de erro que muitas vezes é indesejável. Agora, se você vai abrindo de pouquinho em pouquinho ali, você vai ter uma resposta mais lenta, né? Então, sua água vai aquecer, você vai conseguir controlar melhor, mas vai demorar um pouquinho mais para o seu banho ficar do jeito que você quer. E ele também, tipo assim, a gente tem que pensar que ele é um valor constante, né? Então, por exemplo, vai chegar um momento que a ação proporcional ela não vai ter tanto efeito no erro em si, né? Então, se eu tenho um valor proporcional de, vamos supor, de 0,01 para um erro de 2, talvez o valor, né, de 0,02 vai significar um sinal insignificante, né? Vai resultar num sinal insignificante na minha saída. Então, ele vai manter o erro que estava lá. Então, se você tem um KP muito baixo, você tende a aumentar o seu erro final ali do seu set point. E a gente vai ver também que não existe um controlador proporcional perfeito. Você sempre, ou você vai ter um overshoot muito grande, né, você vai sair muito longe para fora do seu set point e depois você vai ter que ficar voltando e tal, então você vai aumentar muito a sua oscilação do seu sistema. Ou você vai, tipo assim, acomodar, mas você vai demorar demais para chegar no seu resultado que é desejado e também você vai ter um erro muito grande no final, né? Você não vai chegar no valor desejado, você vai chegar próximo a ele. Muitas vezes dá para trabalhar com isso, dá para trabalhar com um controlador apenas proporcional, mas a gente precisa entender e conhecer essas limitações. Deixa eu ver o que é o próximo slide aqui. Aqui já é como a gente começa a entrar no desenvolvimento da fórmula controlador proporcional. Vou passar esse slide aqui, só porque eu quero mostrar uma coisa. Então, esse gráfico aqui, ele representa o comportamento do sistema com o controlador proporcional. Então, a gente consegue ver aqui que, no final, ele sempre vai ter um errinho aqui, depois que o nosso sistema se estabilizar. Ele vai estabilizar, mas ele vai estabilizar com um erro. E aqui também ele vai ter isso aqui é aquilo que a gente chama de overshoot, né, quando o valor desejado ele ultrapassa no set point. Então, ou você vai ter uma curva aqui muito longa, que vai resultar num erro maior no final, ou você vai ter uma ação muito rápida que ela vai oscilar para chegar no valor. Então, não é tão efetivo, né, trabalhar com um controlador apenas proporcional, porque parece que foi o integrativo e o derivativo. Mas, vamos voltar um pouquinho, vamos estudar, né, porque se nós soubermos projetar bem o nosso sistema e projetar bem o nosso controlador proporcional, a gente não precisa utilizar um integrativo e derivativo, porque às vezes você tem só um controlador proporcional, é difícil hoje em dia, né? Mas às vezes até melhor para você, não sei, trabalhar com um controlador apenas proporcional, você vai conseguir controlar melhor o seu sistema, desde que você consiga entender um pouco qual que é o comportamento dele e se você vai chegar no valor ideal. E é sempre necessário, tá? Você sempre vai ter um controlador, a ação do seu controlador sempre vai ser proporcional mais alguma coisa, pode ser proporcional sozinho, ou proporcional derivativo, ou proporcional integral derivativo, ou até mesmo proporcional integral mais derivativo. Isso a gente vai ver conforme o decorrer da matéria. Mas é interessante para a gente conseguir dominar, né, e parametrizar bem o nosso controlador proporcional para que estabilize aí, porque ele é aquele que tem a ação mais efetiva, por assim dizer, a ação mais efetiva, né? Vamos ficar com essa palavra. Então, beleza. Agora, a gente vai querer chegar aqui em alguns parâmetros importantes da nossa malha fechada e vou mostrar como é que a gente chega neles, tá, pessoal? Então, qual que é a ideia? Vocês lembram lá da nossa equação de um sistema de malha aberta, né, que era a função de transferência era igual a K sobre tau S mais 1. Né? Então, a gente tinha um tau, que era a nossa constante de tempo, que era 1/4 do nosso tempo de acomodação, e também tinha um ganho do nosso sistema. A ideia é a gente chegar nessas mesmas constantes, tá? Só que isso sempre vai depender do tipo de sistema. Né? Aqui a gente vai trabalhar com um sistema de primeira ordem com realimentação unitária. Então, esses parâmetros aqui, eles são válidos, são aplicáveis, mas, novamente, para um sistema de primeira ordem e realimentação unitária, e também, né, com o controlador proporcional, porque é o tempo que a gente está trabalhando aqui. Então, sem mais delongas, bora passar ali. Então, a gente
Ok? Vou trabalhar com essa equaçãozinha aqui. E a gente vai definir algumas coisas. Vou definir que o meu HS é igual a 1, ou seja, realimentação unitária. Eu vou definir que o meu CS, a minha ação controladora, é igual a KP, né, que é a constante de ação proporcional. E vou definir também que a minha função de transferência do meu sistema, GS é igual a K sobre tal S mais 1. Beleza? Que é um sistema de primeira ordem. E com isso a gente já consegue desenvolver algumas coisas, né? Então, vamos aplicar tudo isso aqui na nossa equação. Então, vamos ter que ter GS, nosso sistema de transferência fechado, vai ser igual a KP multiplicado por K sobre tal S mais 1, dividido por 1 mais KP, novamente, né? Vezes K, vezes 1, que é o do H aqui, onde o K é tal S, K sobre tal S mais 1. Então, vamos extrair, né, novamente, né, dessa lambança toda aqui, os nossos parâmetros desejados. Então, eles são... Quero chegar em tal NF e meu KNF, né? É o meu tal de malha fechada e o meu ganho de malha fechada. Então, vamos começar a manipular isso aqui. Então, daqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum para deixar tudo isso aqui dividido por mesma base. Então, eu vou ficar aqui. Porque eu já vou multiplicar o KP vezes K, então eu vou ficar com KP vezes K, tudo isso aqui sobre tal S mais 1, dividido por... agora aplicando aqui, né, o mínimo múltiplo comum, é só passar esse para múltiplo comum, então eu vou ficar com tal S mais 1, mais KP. Tal S mais 1 não, perdão, somente tal S. Ah, não, tal S mais 1, eu estou viajando. Mais KP vezes K, dividido por tal S mais 1. Então aqui eu tenho uma fração de fração. Então você sabe que é só passar esse cara para cá invertido multiplicando. Então a gente vai chegar aqui, KP vezes K, dividido por tal S mais 1, multiplicado por tal S mais 1, e dividido por KP, não, tal S mais 1 vezes KP vezes K. Mais KP, mais KP, mais K. Que isso? Mais KP vezes K. Este cara aqui. Então, esses dois caras aqui se cancelam. Eu vou chegar aqui. KP vezes K sobre tal S mais 1. Mais KP vezes K. Então, com esse cara aqui, eu vou trabalhar, né? Então, para simplificar, ou melhor, para transformar a nossa equação, para que a gente consiga extrair os parâmetros, né, tal de malha fechada e ganho de malha fechada, eu vou dividir tudo isso aqui por 1 mais KP vezes K. Então, multiplicado em cima e embaixo. 1 mais KP vezes K. 1 sobre K. E aqui, 1 sobre 1 mais KP vezes K. Eu vou chegar aqui. KP vezes K dividido 1 mais KP vezes K. Isso aqui sobre tal S sobre 1, tal S não, tá? Tal sobre 1 mais KP vezes K multiplicado por S mais 1. Opa. Não sei se vocês se recordam, né, mas isso aqui está bem parecido com a nossa equação da nossa função de transferência do sistema de malha aberta, em que a gente conseguia determinar o nosso ganho, o nosso tal. A gente precisa ver, né, que tudo isso aqui é constante. Então, o meu KP vai ser constante, o ganho do meu sistema vai ser constante, logicamente. O meu tal ele também vai ser constante, e tudo ser determinado pelo sistema. Então, eu tenho aqui
uma constante multiplicada por S mais 1, e aqui em cima tem uma constante também, que justamente são os parâmetros que nós gostaríamos de alcançar, né? Esse cara aqui vai ser o nosso ganho de número fechado, uma constante que vai determinar o meu ganho, que é igual a Kp vezes K, dividido por 1 mais Kp vezes K. E esse cara aqui é o meu tal de malha fechada, que ele é igual a tal de malha aberta, dividido por 1 mais Kp vezes K. Isso aqui é importantíssimo para a gente, tá, pessoal? Para que a gente consiga chegar determinar, né, especificar o nosso controlador proporcional de acordo com alguns parâmetros desejados. Né? Então, a gente vai ver na nossa próxima aula que a gente vai conseguir também calcular o nosso erro no regime no regime de constante. Né? Então, tipo assim, quando o meu sistema acomodar, ele vai acomodar com algum erro e a gente consegue calcular esse erro, que é o que se chama teorema do erro final, ou teorema do valor final. Né? Então, através disso, a gente vai conseguir, com esses parâmetros aqui, a gente consegue definir, eu quero definir um controle proporcional para que meu sistema ele tenha tal ganho de malha fechada e tal constante, tipo assim, o meu tal de malha fechada ele seja em um valor X, ou eu quero que meu sistema ele acomode com 40 segundos, qual vai ser o meu ganho proporcional, entendeu? Então, a gente vai chegar nisso aí, lá na frente. Então, na próxima aula, eu vou entrar nesse teorema do valor final, teorema do erro final. Também vou entrar com alguns exemplos de como é que a gente especifica. Deixa eu falar agora. Mas acho que é especifica, né? De como a gente especifica qual vai ser o ganho proporcional do meu controlador. Então, para essa aula aqui, o que foi aquilo que a gente aprendeu? A gente aprendeu qual que é a função de transferência de um sistema de malha fechada, né, que é dado por essa equação aqui, C vezes G dividido por 1 mais C vezes G vezes M, que é o nosso ramo direto dividido por 1 mais o nosso ramo de alimentação multiplicado pelo ramo direto, ou 1 mais o lucro. Né? Essa seria a nossa técnica de memorização. Vai ser muito usado também, e esse aqui ele não se aplica somente a um tipo de controlador, esse aqui é para todos os controladores, tá? Por isso que está nesse termo mais geralzão aí. Então, você vai ter um sistema que vai ser de segunda ordem, você vai ter um controlador PD, ou então um sistema de quarta ordem, por exemplo. Mas todos eles respondem a essa função de transferência de malha fechada. Só que você vai precisar substituir, né, os parâmetros aí, vai ficar cada vez mais complexo. E a gente também aprendeu sobre o nosso controle proporcional e como a gente chega nesses parâmetros aqui, né, o nosso ganho de malha fechada, nosso tempo de acomodação de malha fechada, né, que é 4 vezes o tal de malha fechada, continua mesmo. E também, eu esqueci de falar do polo. A gente vai ter um polo de malha fechada em menos 1 sobre o tal de malha fechada. E a gente tinha lá no tal de malha aberta, né? Porque isso consigo aqui, né? Aquilo que zero no meu terminador, né? Tipo, se tudo isso aqui for igual a zero, eu preciso que S seja igual a 1 menos este cara aqui, né? A gente vai chamar este cara aqui que é o tal de malha fechada. Não sobre o menos. Menos 1 sobre o tal de malha fechada. Isso, entendeu? Menos 1 sobre o nosso tal de malha fechada. Tal de malha fechada. Esqueci de falar isso aqui que a pessoa foi mal. Mas isso aqui é importante, tá? Mas é meio óbvio, assim, se obter esse meu tal de malha fechada e multiplico o S para zerar esse aqui, eu preciso que o S seja menos 1 sobre o tal de malha fechada, porque esse aqui vai resultar aqui, essa conta vai ser menos 1 mais 1, que vai ser zero. Beleza? Então, é isso aí. Então, na nossa aula a gente aprendeu todas essas coisas aí, e eu creio que já é uma boa quantidade de conteúdo aí, se você quiser ver, revisar e tal. E a ideia é que já entrar, né, em regime permanente, o teorema do erro final e a parametrização, a especificação de controladores proporcionais na nossa próxima aula. Não deve demorar tanto, tá, para soltar a próxima aula. Então, é isso aí, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo que deu. Muito bem. Mas eu creio que deu um tempo bom, 45 minutos, tá, né? Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto, fiquem com Deus e espero poder estar ajudando. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp. É isso aí. Falou.